Good night. Estamos aqui hoje, 3 de outubro de 2023, para gravar a segunda parte do livro A Boa Sorte. Então vamos lá, sem mais delongas. A segunda regra da boa sorte. Muitos são os que querem ter a boa sorte, mas poucos são aqueles que decidem ir buscá-la. Ou seja, lembrando, sorte, acaso, boa sorte, trabalho. Então a boa sorte ela é duradoura porque é fruto do seu trabalho. E a gente vai começar a entender essas metáforas. Bem, só para relembrar, no capítulo 1 a gente falou que Merlin lançou um desafio. O desafio é que os cavaleiros pudessem encontrar no Reino Encantado um trevo de 4 folhas que vai nascer em algum lugar, em algum momento, dentro de 7 luas, dentro de 7 dias. Então, a segunda parte ela começa assim. O gnomo, o príncipe da terra. Lembre-se, estamos falando do elemento terra. Então, vamos lá. A viagem até o bosque encantado era longa e eles levaram 2 dias para chegar até lá. Restavam, portanto, somente 5 dias para encontrar o lugar onde nasceria o trevo mágico de 4 folhas. Então não havia tempo a perder. Apesar disso, os 2 cavaleiros resolveram descansar durante a noite antes de iniciar a procura no dia seguinte. Nott e Cid viajaram separadamente e não se encontraram em nenhuma das paradas que fizeram para dar água aos seus cavalos. Assim, um não sabia o lugar do bosque em que o outro se encontrava. O bosque encantado era muito escuro, até mesmo durante o dia, pois as imensas copas das árvores mal deixavam que os raios de luz chegassem até o chão. A noite era escura, fria e silenciosa, mas ainda assim os habitantes da mata perceberam a presença de 2 visitantes diferentes na floresta encantada. Bem cedo, na manhã seguinte, decidido a encontrar o trevo, Nott, que teve a seguinte ideia: o trevo mágico nascerá no chão. Quem conhece melhor cada palmo de terra do bosque encantado? E aí ele falou: muito fácil, o príncipe da terra. Quero dizer, os gnomos. Eles moram embaixo da terra e construíram túneis subterrâneos em cada canto do bosque encantado. Então ele poderá me dizer onde nascerá o trevo mágico de 4 folhas. Nott, o cavaleiro negro e da capa preta, perguntou então a todos os estranhos seres da floresta que cruzavam seu caminho onde ele poderia encontrar o gnomo rei, até que finalmente se viu diante dele. Preste atenção agora que entraremos numa técnica de rapport, uma técnica de networking, subliminarmente nessa história. Olha que eu não tinha percebido, mas vocês vão perceber agora que eu dei o toque. Ao se encontrar com o gnomo, o rei da terra, ele perguntou: o que você quer? Perguntou o gnomo. Disseram-me que você passou o dia inteiro procurando por mim. É verdade, afirmou Nott, o cavaleiro negro, enquanto descia do seu cavalo. Soube que dentro de 5 noites nascerá, aqui na floresta, o trevo mágico encantado de 4 folhas. Como um trevo só pode brotar da terra, você que é o príncipe da terra, deve saber o lugar exato em que ele brotará. Você é o único que conhece cada palmo subterrâneo desse imenso bosque. Conhece como ninguém todas as raízes das plantas, arbustos e árvores que neste lugar existem. Se o trevo vai nascer dentro de 5 noites, você já deve ter visto as suas raízes. Diga-me onde ele está. O gnomo respirou fundo. Pensou. Não sei. Então o cavaleiro disse: você sabe tão bem quanto eu, continuou Nott,
que o trevo mágico de 4 folhas proporciona sorte limitada somente aos cavaleiros. Portanto, não tem nenhum valor para você, que é um gnomo, nem para os outros habitantes do Bosque Encantado. Diga-me onde ele nascerá. Eu sei que você sabe o lugar. O gnomo respondeu: conheço os poderes, sim, do trevo mágico de 4 folhas, e sei que a sua sorte limitada só contempla os cavaleiros que o possuírem. Mas não vi nenhuma raiz em local nenhum desse bosque. E mais, no Bosque Encantado nunca nasceram trevos. É impossível que o trevo brote aqui. Quem lhe disse isso provavelmente lhe enganou. Não será que você está me enganando, já que terá dito a Cid, o cavaleiro branco da capa branca, onde nascerá o trevo mágico? Perguntou Note num tom desafiador. Não sei do que você está falando, não conheço esse cavaleiro branco chamado Cid que você diz, e não tenho nenhuma ideia de quem disse semelhante besteira a você. Neste bosque nunca houve um só trevo, nem sequer de 3 folhas. Os trevos não nascem aqui simplesmente porque não podem. Deixe-me em paz. Vivo neste bosque há mais de 150 anos e jamais me haviam feito uma pergunta tão estúpida. Adeus. Note então considerou a primeira empreitada impossível. Não é a primeira vez que encontro alguém que não está à minha altura, pensou. Montou em seu cavalo, deu meia volta e achou melhor esperar até o dia seguinte. Talvez o gnomo tivesse razão. Merlin poderia ter cometido um erro em relação ao lugar ou à data. À medida que se afastava do gnomo montado em seu corcel negro, Note sentiu o que costumava sentir aqueles a quem se diz que sua sorte não é possível. Teve até um pouco de medo. O mais fácil, porém, foi substituir o medo pela incredulidade. Simplesmente não pode ser. Foi exatamente isso que passou pela cabeça dele. Assim decidiu ignorar o que havia ouvido do gnomo. Amanhã será outro dia e talvez a sorte me espere num lugar diferente, pensou. Enquanto isso, Cid, o cavaleiro da capa branca, teve na manhã do 3º dia exatamente a mesma ideia que nós. Ele também sabia que o gnomo era o mais indicado para lhe dizer onde o trevo mágico de 4 folhas poderia nascer. Passou então o dia todo tentando encontrar o gnomo. Perguntou a todos os habitantes do Bosque Encantado que cruzavam o seu caminho, até que finalmente ele encontrou o gnomo, minutos depois de que o cavaleiro Note tivesse deixado ele resmungando em frente a uma das entradas de sua caverna de incontáveis tudos. É você, o gnome do Bosque Encantado, a quem chamam de Príncipe da Terra? Perguntou Cid, num tom de reverência enquanto saltava do seu cavalo. Sim, sou eu. Ai, caramba, outro iluminado. O que você deseja? Soube que dentro de 5 noites nascerá no bosque o trevo mágico de 4 folhas e pensei que Cid nem pôde terminar a frase. O gnome ficou vermelho de raiva como um pimentão, encheu os pulmões e a bochecha de ar como se fosse estourar. Que história é essa desse maldito trevo hoje? Já disse a outro cavaleiro. Não há, nem jamais houve trevos da sorte nesse bosque. Simplesmente eles não podem nascer aqui. Quem afirmou o contrário está errado. Está fazendo uma brincadeira de mau gosto ou bebeu além da conta. O melhor que vocês podem fazer é voltar a seus castelos ou sair em socorro de alguma dama em perigo. Aqui estão perdendo seu tempo. Cid percebeu que algo estranho estava acontecendo. Segundo Merlin, um trevo mágico nasceria no bosque, mas de acordo com o gnomo era impossível que nas atuais circunstâncias nascesse ali qualquer trevo. Os dois provavelmente diziam a verdade. Em PNL, a gente diz que a verdade de cada um conduz à história de cada um. Ou seja, o gnome está certo, porque nunca nasceu nenhum trevo de 4 folhas.
E Merlin também está certo, porque o trevo poderá nascer, o trevo irá nascer. Em PNL dizemos que se alguém fez alguma coisa, você pode fazer. E se ninguém fez, você pode ser o primeiro a fazer. Vamos continuar a história. Só um adendo mágico da metáfora. Bem, os dois provavelmente diziam a verdade, mas talvez cada um tivesse a sua própria verdade. Portanto, continuar procurando o trevo mágico poderia ser uma perda de tempo. Se o gnome dissera fosse impossível brotar um trevo ali naquele lugar, nas atuais circunstâncias, então se tratava de saber o que estava faltando para que um trevo pudesse ali nascer. Assim Cid perguntou enquanto procurava acalmar o gnomo. Espere, espere. Você disse que nunca nasceram trevos em todo o bosque encantado? Sim, disse o gnomo. Nunca, jamais, resmungou enquanto entrava na sua toca. Não vá embora ainda, por favor. Me explique o porquê. Quero saber por que nunca nasceram trevos nesse bosque. O gnome deu meia volta e respondeu. Por causa da terra. É evidente que é por causa dela. Ninguém nunca renovou essa terra. Os trevos precisam de terra fresca e arada. E a terra desse bosque é dura, compacta. Se ela nunca foi renovada ou arada, como é que pode nascer um único trevo por aqui? Portanto, gnomo, príncipe da terra, se eu quisesse ter apenas uma chance, ainda que ínfima, de que crescesse um único trevo no bosque, eu teria que renovar a terra? Trocá-la? Perguntou Cid. Obviamente. Ou você não sabe que só se consegue coisas novas quando se faz algo novo? Bingo, anote essa chave, anote esse drive. Se você quer algo novo na sua vida, faça algo novo por você. Vamos continuar. Aqui entra uma metáfora, entra um código, uma linha de comando. Se você quer algo novo, faça algo novo. Exploda sua mente. Vou repetir. Obviamente, ou você não sabe que só se consegue coisas novas quando se faz algo novo. Se a terra não for trabalhada, a situação continuará a mesma. Não nascerá nenhum trevo. E você sabe onde eu posso encontrar terra fértil? Perguntou Cid. O gnome já estava com o meu corpo para fora da toca e com as mãos prontas para fechar a portinhola de madeira que o separava do mundo do exterior. Ainda assim respondeu Cid. Há sim terra nova e fértil no território dos Skulls, que fica perto daqui. É uma terra rica, porque é onde os Skulls, que são as vacas anãs, depositam seu estrume. É por isso que aquela terra é boa. O cavaleiro agradeceu efusivamente ao gnomo, montou entusiasmado em seu cavalo branco e cavalgou sem perder tempo em direção ao território das Skulls. São vacas. Sabia que as chances eram muitas, mas pelo menos já havia alguma coisa. Vou encerrar por aqui. Amanhã a gente continua a segunda parte. Até mais.